Quem acompanha a gente aqui já parou para pensar que, tipo, a ansiedade nossa do dia a dia e essa imensa crise climática global podem ter exatamente a mesma falha na raiz? Uhum. A mesma falha de operação do nosso cérebro, né? Exato! Porque, assim, geralmente a gente pensa na nossa existência no mundo como se fôssemos, sei lá, peças de um jogo de xadrez. Peças isoladas num tabuleiro. Isso, cada pecinha separada, movendo por conta própria, num cenário que já está montadinho lá, fica tudo muito nítido. Tem um indivíduo de um lado, delimitado pela própria pele, e tem um mundo do outro lado. Esperando para ser explorado. Pois é, mas os materiais que a gente reuniu para esse mergulho de hoje, que são focados num texto bem instigante chamado Percurso para uma Ecologia Lógica, eles mostram que essa cartografia clássica está desmoronando. Tá ruindo completamente. A nossa análise hoje é mapear essa mudança de eixo silenciosa, a transição de tipo nos percebermos como pecinhas isoladas desse tabuleiro, para começarmos a nos reconhecer como sistemas totalmente interdependentes. E olha, o que impressiona logo de cara nessa nossa investigação é que, bom, não estamos falando de uma teoria filosófica abstrata, sabe? Aquelas coisas feitas para ficar pegando poeira em debate acadêmico, né? Exatamente. Essa transição de paradigma, ela atravessa literalmente a biologia dos nossos corpos. Ela altera a forma como a gente constrói a linguagem, redefine até decisão política e chacoalha muito as bases do que a gente chama de saúde mental. Nossa, sim. É o tipo de discussão que vai forçar a gente a olhar para os nossos próprios pensamentos de um jeito bem diferente, viu? Eu prometo para quem nos acompanha que a jornada de hoje não vai deixar pedra sobre pedra. A gente vai destrinchar isso começando pela mente humana. Vamos passar ali pelos bastidores da neurociência e desaguar numa crítica, olha, bem desconfortável sobre como a nossa sociedade tenta aplicar a palavra sustentabilidade. Vamos lá, que o terreno é denso. É denso. Mas então, começando pelo que o material traz de novo sobre o sofrimento psíquico. Porque por muito tempo, a medicina, a psicologia, elas botavam a culpa da angústia ou num desequilíbrio puramente interno da pessoa ou no famoso fator ambiental. Ah, o fator ambiental. Né? Como se o estresse da cidade grande ou o trânsito fosse o grande vilão isolado. Só que o texto aponta que focar no fator ambiental carrega um equívoco conceitual gigantesco. Por quê? Porque essa ideia pressupõe que o ambiente é algo 100% externo. Tipo, como se fosse um palco de teatro de madeira que tá lá imutável, sabe? Tá. Aí o sujeito simplesmente entra nesse palco, diz as falas dele, sofre, atua e depois vai embora. Só que a pesquisa argumenta que, no nosso nível atual de existência, essa separação entre ator e palco não faz o menor sentido anatômico, nem psíquico. Ok, vamos desempacotar isso. Porque tem uma imagem que me ajuda muito a visualizar essa quebra de paradigma. Manda. Durante décadas, a gente assumiu que viver era tipo ir ao cinema. Você senta lá na poltrona, fica passivo e assiste a um filme projetado numa tela lá longe. Assistindo a vida passada. Isso. Mas a realidade retratada no texto se parece muito mais com, tipo, o uso de óculos de realidade virtual. Daqueles bem modernos. Daqueles de altíssima tecnologia, onde o cenário digital ao seu redor reage imediatamente se a sua respiração fica ofegante, ou se seu batimento cardíaco acelera. O ambiente muda com você. Exato. Não existe um ambiente apenas lá fora existindo independente. O que acontece fora a gente metaboliza e recria continuamente pelo que acontece dentro da gente. Essa analogia dos óculos de realidade virtual é excelente como ponto de partida. Mas a ciência contemporânea, ela dá um passo ainda mais radical. Mais ainda? Muito mais. Porque não é só que o cenário digital reage aos seus batimentos cardíacos. A verdade é que o seu cérebro está desenhando o cenário inteiro uma fração de segundo antes mesmo de você dar um passo virtual. Uau! Então ele antecipa. Ele antecipa tudo. E é aí que vira a chave sobre o nosso sofrimento. Porque a dor, muitas vezes, não vem do fato objetivo que aconteceu. O sofrimento nasce da forma exata como a gente constrói as hipóteses sobre aquele fato. O ambiente não é um dado pronto, né? De jeito nenhum. Ele é uma interpretação contínua. Nossa, isso me lembra uma situação super cotidiana. Pensa só, alguém que está ouvindo a gente agora manda uma mensagem no celular para um amigo.
E essa pessoa demora umas 5 horas para responder. O clássico visualizou e não respondeu. Isso. O evento bruto ali, o fato em si, é só o silêncio. Nada além do tempo passando. Mas a nossa mente, ela não tolera o vazio, né? Não tolera de jeito nenhum. Então, ela já cria uma hipótese. Ah, o fulano tá com raiva de mim, eu falei alguma besteira, nossa amizade acabou. E a pessoa que passa por isso sofre de verdade, fica com taquicardia por 5 horas por causa da hipótese que ela mesma inventou, não pelo silêncio. Exatamente isso. O sofrimento, ele vem dessa narrativa que preenche o vazio. E se o nosso desgaste emocional vem dessas interpretações, a gente tem que entender como é que a gente opera essa leitura de mundo. Faz sentido. E o texto usa 3 lentes para explicar isso, né? Isso. O material faz uma intersecção muito inteligente entre 3 áreas do conhecimento que, sinceramente, raramente conversam de forma tão alinhada. Que são? A psicanálise, a neurociência e as práticas meditativas. Cada lente dessas olha para a mente por um ângulo completamente diferente, mas todas chegam na mesma conclusão de como a gente fabrica essas hipóteses. Então vamos olhar para cada uma rapidinho. A psicanálise, de um jeito bem clássico, já avisava a gente que a realidade psíquica não é um espelho cristalino. Tá longe de ser. É tipo uma colcha de retalhos costurada por lapsos, desejos que a gente nem sabe que tem e as famosas projeções que a gente joga em cima dos outros. A mente atua quase como uma roteirista, tentando dar algum sentido para estímulos que, na verdade, são aleatórios. Sim. E aí o que é fascinante aqui é que a documentação traz o embasamento da neurociência logo em seguida. A neurociência dá biologia para essa roteirização toda? Como assim? Através do que eles chamam de codificação preditiva. As pesquisas mostram que o cérebro humano não funciona como uma antena de rádio passiva, captando o sinal. Ele é um baita simulador incansável. Ele está sempre prevendo, o tempo inteiro tentando antecipar qual vai ser o próximo estímulo sensorial, para não ser pego de surpresa. Sabe uma coisa que ilustra isso perfeitamente? Aquele fenômeno da vibração fantasma do celular. Nossa, sim. Todo mundo já passou por isso. Você jura que sentiu o celular vibrar no bolso. Você põe a mão e não tem notificação nenhuma. Às vezes o celular nem tá no bolso. Você sentiu na pele, literalmente. Sim, o cérebro simulou a sensação física porque a hipótese de receber uma mensagem era tão forte que o corpo antecipou o toque. O evento nem aconteceu fora, mas você sentiu. O mecanismo é rigorosamente esse. O cérebro manda essas previsões de cima para baixo e ele só processa mesmo as informações que vêm de fora quando elas quebram essa expectativa. Quando rola um erro de predição. Exato. E aí entra a terceira lente da análise, que são as tradições meditativas milenares. Que ensinam o quê, na prática? Elas ensinam que os pensamentos não são fatos inquestionáveis. Eles são eventos transitórios, tipo nuvens passando pelo céu da mente. São eventos que a pessoa pode simplesmente observar sem precisar acreditar neles ou se agarrar como se fossem a verdade absoluta. Tá, mas peraí. Prestando atenção nisso, me bate um conflito bem pragmático aqui. Qual? Se a neurociência comprova que a nossa máquina cerebral evoluiu, tipo, ao longo de milênios, para ser essa ferramenta implacável de previsão, para nos salvar do predador, para garantir a sobrevivência. Para manter a gente vivo. Isso. Então, tentar só observar esses pensamentos passarem como nuvens pacíficas não seria lutar contra a nossa própria biologia mais básica? Porque parece incrivelmente contraintuitivo. É muito difícil não se agarrar a essas hipóteses, sendo que a evolução treinou a gente para acreditar nelas. Olha, é um conflito brutal. E não é à toa que meditar é um desafio gigantesco para a maioria das pessoas. É frustrante, né? Muito. Porque lutar contra o apego aos pensamentos é ir contra um instinto de preservação antiquíssimo nosso. Mas o material não foge desse dilema. Pelo contrário, ele usa essa dificuldade para expor uma coisa central no texto. E que coisa é essa? Uma constatação que no começo soa bem desconfortável. A ideia de que a nossa condição humana é ser estruturalmente incompleto. Ixi, ouvir o termo estruturalmente incompleto já acende uma luz vermelha. Soa ruim, né? Soa como o diagnóstico de um defeito de fábrica. Tipo, parece que tá faltando um pedaço fundamental na gente. É como se a humanidade fosse um projeto que deu errado. O incômodo com a palavra é natural,
Mas o autor pede calma nessa hora. Porque a incompletude aqui não quer dizer um buraco angustiante que você tem que preencher a todo custo. Ah, não. Não, significa abertura. A premissa é que a realidade ao nosso redor é puro fluxo. Nada, absolutamente nada é estático. Os ecossistemas, as relações, nossas células. Tudo em movimento. E nós somos sistemas abertos tentando lidar com um mundo que não para quieto nunca. E é diante da ansiedade que esse fluxo causa que a nossa mente preditiva tenta freneticamente congelar os cenários, criando essas hipóteses absolutas. A gente tenta estabilizar o que é inestável para sentir segurança. Isso mesmo. A gente tenta parar o mundo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque eu imagino isso como o comportamento de um rio. Como assim um rio? Imagina que o fluxo da realidade é um rio muito veloz, caudaloso, cheio de corredeiras. Tá, tô visualizando. Tratar as nossas próprias hipóteses do cérebro como verdades absolutas. É tipo tentar congelar a água desse rio veloz para conseguir mapear cada gota com segurança. E controlar tudo. Exato. Só que quando você tenta congelar um rio com essa força absurda, você destrói a própria essência dele. Ele não é mais um rio vibrante. Ele perde a fluidez e vira um bloco de gelo rígido, que, inevitavelmente, vai rachar sob a pressão da água. Nossa, é uma metáfora perfeita. A rigidez é que causa a rachadura. O nosso sofrimento diário nasce dessa tentativa cansativa de impor esses blocos de gelo numa vida que é, por natureza, dinâmica. E percebe como essa imagem também explica parte da libertação? Porque aceitar essa nossa incompletude tira um peso gigante das costas. Alivia o atrito, né? Muito. Quando a pessoa aceita que a percepção dela é só uma tentativa temporária de leitura, ela para de bater de frente com o fluxo. Deixa de ser gelo. Exato. Um pensamento assustador sobre o futuro pode até vir. Ele cumpre o papel dele de te alertar de um risco e depois vai embora, sem determinar quem você é para sempre. O gelo derrete e o rio volta a correr. Bom, e se a gente opera com essa quantidade de rigidez dentro da gente, né? Tentando controlar a água com um monte de hipóteses cimentadas na cabeça, faz todo sentido que a gente projete essa mesmíssima falha estrutural para o lado de fora, na forma como a gente lida com o planeta e com a tal da sustentabilidade. Ah, sim. O paralelo que o texto faz entre a psique e a crise ambiental é de uma precisão que chega a ser devastadora. Total. Porque a mesma ilusão de isolamento que adoece a gente individualmente é o que está sustentando a nossa falência ecológica coletiva. O texto faz uma crítica cirúrgica ao que a gente considera hoje como práticas ecologicamente corretas. Ele diz que a gente é refém de uma ecologia muito superficial, né? Extremamente superficial. É uma ecologia apoiada em dois pilares bem frágeis, a moralidade e a estética. Sim, a tal da performance. Tipo a clássica ida ao supermercado. A pessoa escolhe o produto orgânico que vem cheio de plástico ou compra aquela escovinha de dentes de bambu e pronto. Sente que o dever com a terra tá pago. A culpa verde, né? Exatamente. A documentação argumenta que essas ações operam só para aliviar a ansiedade do indivíduo perante a sociedade. É mais para performar do que para curar a natureza de fato. Esse levanta uma questão importante, porque mexe com o hábito de todo mundo. Mas aqui eu vou bancar a advogada do diabo. Porque eu sei que muita gente ouvindo a gente está pensando: poxa, mas agir individualmente no dia a dia, mesmo que seja por culpa ou por estética, não é melhor do que cruzar os braços, jogar lixo no chão e não fazer nada? Essa é a encruzilhada. Por que o texto bate tão forte no consumidor comum que está ali, pelo menos, separando a garrafa PET? Olha, a resposta do material é que a escolha de reciclar não é inútil ou ruim por si só. O problema é que essa ecologia da performance funciona como uma válvula de escape perigosa. Válvula de escape como? Ela falha estruturalmente porque gera aquela sensação relaxante de "oba, estamos resolvendo o problema". Enquanto isso, as engrenagens pesadas do colapso continuam girando soltas. Focar tudo no canudinho de plástico faz a sociedade ignorar a raiz da crise. Ah, entendi. É o perigo de focar no sintoma visível para não ter que encarar a doença grave que está por trás. Perfeito. Ficar só nessa estética não arranha os modos de produção industrial. Não questiona quem é o dono da terra, como a energia é gerada. As relações de poder, né? Exato.
Basear o futuro da Terra no papelão que o indivíduo recicla é tipo tentar apagar um incêndio na floresta usando um conta-gotas. E detalhe, um conta-gotas porque a embalagem dele é reciclável. Isso, exato. Pode até trazer um alívio psicológico gigante para nossa mente criadora de hipóteses, reduz a ansiedade, mas não muda um milímetro a estrutura da crise. Certo. Sabendo que essa performance estética individual não dá conta, qual é a alternativa? Qual é a rota de fuga que o texto aponta para a gente sair dessa mentalidade de conta-gotas? A virada de chave que o autor sugere é adotar a lógica do bem viver e a inteligência das relações. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, jogar fora aquele imperativo moral tenso de eu tenho que salvar o mundo sozinho para ser uma boa pessoa. E abandonar essa vaidade de parecer o cidadão perfeito na internet. A inteligência das relações exige o quê? Exige compreender visceralmente que a nossa interdependência é total. É entender como o jeito que a gente produz comida impacta a saúde mental das pessoas, que impacta em como elas votam, que vota para o cuidado com a terra. Tudo está amarrado. Em termos bem práticos para o dia a dia, então, em vez da pessoa só se culpar horrores por ter comprado alface no plástico, ela usa essa energia para entender a rede em que ela está inserida. Pode ser apoiar o produtor local, se engajar no bairro ou cobrar quem realmente lucra com a produção daquele plástico. O foco sai do próprio umbigo e vai para o tecido da sociedade. E se conectarmos isso com um panorama geral, o grande desafio de atuar nessas redes é não cair em duas armadilhas pesadas. Quais armadilhas? A primeira é a do niilismo. A pessoa olha para o tamanho do agronegócio ou do sistema financeiro e fala: é tudo muito grande, o que eu faço não importa, vou ignorar tudo. É uma desculpa que isenta a pessoa de qualquer responsabilidade. E a segunda armadilha? É o retorno a um moralismo extremo. Apontar o dedo para o vizinho que deixou a luz acesa e achar que a culpa do aquecimento global é toda dele. Ambas são saídas de emergência muito confortáveis. Sim, porque evitam o trabalho real de atuar em comunidade. E sabe o que eu acho mais legal? A mensagem de esperança do texto. Porque a transformação não precisa vir de um sacrifício heróico. De jeito nenhum. Vem do simples ato de compreender o sistema profundamente. Quando a gente enxerga que o cérebro preditivo, o consumo e a terra estão todos ligados, a ação deixa de ser um peso forçado. Ela vira uma consequência óbvia, natural. E vital, para quem vive na inteligência das relações. Então, amarrando as pontas desse nosso mergulho de hoje, a gente viu que o nosso sofrimento nasce de hipóteses de aço que o cérebro usa para tentar congelar o fluxo da vida. As tais hipóteses absolutas. Vimos que somos sistemas abertos e que tentar salvar o mundo com a mentalidade de peças de xadrez separadas, trocando plástico pelo bambu, pela simples estética, não mexe nas fundações do desastre. A saída é assumir que somos redes interdependentes. Isso mesmo. E olha, para encerrar essa nossa conversa, eu queria deixar um pensamento provocativo para quem está escutando, misturando essas pontas todas. A bola está com você. Se a neurociência mostra que os nossos pensamentos mais rígidos não passam de hipóteses inventadas por um cérebro desesperado por controle. Tá. E se a ecologia real exige que a gente entenda que nenhuma ação é puramente individual numa rede tão amarrada? Será que a própria ideia que a gente tem do nosso sagrado livre-arbítrio individual não é só mais uma dessas hipóteses confortáveis? Nossa! Mas uma história que o cérebro inventou para disfarçar o pavor de saber que, no fim, ninguém tem o controle absoluto sobre a correnteza desse rio. Olha, é o tipo de questionamento que desmonta muita fundação. E vale muito a pena levar para o travesseiro. Fica o convite para quem nos ouviu até aqui. Continuem questionando as próprias certezas e investigando a realidade com olhos mais livres e integrados. A inteligência começa na curiosidade. Um forte abraço e a gente se encontra no próximo mergulho. Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, ao mesmo tempo, muito profunda e super atual. A ideia de que existe uma mudança acontecendo agora, sabe? Uma mudança silenciosa, mas que é fundamental para o jeito como a gente se entende e entende o nosso lugar no mundo. E vamos direto ao ponto. Isso não é uma revolução daquelas barulhentas, com gente na rua e tudo mais. É uma coisa muito mais sutil. Pensa assim, é como se o eixo da Terra mudasse um pouquinho.
Quase ninguém percebe, mas no fim das contas, isso altera tudo. Altera a política, a nossa saúde mental, o jeito como a gente lida com o planeta e até a nossa vida mais íntima. E o coração dessa mudança toda está bem aqui, nessa comparação. Por muito tempo, a gente se viu como indivíduos isolados, sabe? Unidades separadas, cada um por si. A nova percepção é outra, a de que somos, na verdade, parte de um sistema interdependente. Cada um de nós é como um nó em uma rede imensa e super complexa. É essa transição que é a chave para tudo que a gente vai conversar agora. Mas para a gente entender para onde estamos indo, é bom dar uma olhada de onde a gente veio, né? Vamos explorar um pouco o modelo antigo, o mapa que a gente usava para tentar entender o nosso sofrimento, o nosso mundo interior. Bom, por muito tempo a explicação era bem simples. Ou o sofrimento vinha de dentro da gente por causas internas, ou vinha de fora, do tal fator ambiental. Só que essa ideia de ambiente sempre foi a de algo externo, como se fosse um palco onde a gente atua. O problema é que hoje, com o mundo todo conectado, essa separação simplesmente não se sustenta mais. O ambiente não está só lá fora. E aqui está o pulo do gato. O ambiente não é uma coisa que a gente só recebe passivamente. A gente interpreta, a gente processa e, no fim, a gente recria o ambiente o tempo todo dentro da nossa cabeça. Muitas vezes, o que causa o sofrimento não é o fato em si, mas a história, a hipótese que a nossa mente cria em cima daquele fato. A boa notícia é que a gente não está mais no escuro com isso. Vários campos do conhecimento de áreas diferentes estão começando a nos dar ferramentas como se fossem lentes novas para a gente desenhar um mapa muito mais preciso da nossa realidade. E o mais fascinante é ver como essas áreas todas conversam entre si. A psicanálise, por exemplo, nos mostra como a nossa realidade é toda costurada por narrativas, por desejos. Aí vem a neurociência e revela que o nosso cérebro não é uma câmera que só registra o mundo. Ele prevê, ele simula o mundo ativamente. E a meditação? Ela nos dá a chance de experienciar isso tudo na prática. E, no fim das contas, todas essas lentes nos levam para uma mesma conclusão, que é ao mesmo tempo super simples e, uau, revolucionária. A frase aqui resume tudo. Pensamentos não são fatos. São só eventos mentais que aparecem e vão embora. A gente pode observar eles sem precisar se agarrar, sem precisar acreditar que eles são a verdade absoluta. E essa percepção nos leva direto para o ponto central da nossa análise de hoje. É uma constatação que, de primeira, pode até ser meio desconfortável, mas que, quando a gente entende bem, é profundamente libertadora. Pensa bem, se os nossos pensamentos não são a realidade, se a nossa percepção das coisas é uma construção, uma simulação que acontece o tempo todo, então fica a pergunta no ar, né? O que ou quem somos nós no meio disso tudo? A resposta é essa. Duas palavrinhas que têm um peso gigantesco. Nós somos estruturalmente incompletos. Mas atenção, é muito importante entender o que isso quer dizer. Ser incompleto aqui não tem nada a ver com falta, com defeito, com ser menos. Pelo contrário, é sobre abertura, sobre potencial. É justamente essa a nossa incompletude que permite que a gente se conecte, que a gente crie, aprenda e se transforme. No fundo, é a nossa maior potência. Ok, entendemos a ideia. Agora, vamos tentar aplicar isso num dos maiores desafios que a gente enfrenta hoje em dia, a crise ecológica. Vamos ver como essa mudança de visão transforma totalmente o jeito de agir no mundo. Porque muitas vezes a gente ainda opera numa lógica de ecologia superficial, sabe? Uma ecologia da estética, da moral. Aquela que foca em gestos individuais, como reciclar ou comprar um produto verde, que fazem a gente se sentir bem, mas que quase nunca mexem nas estruturas reais do problema. Vira quase uma performance para aliviar a culpa, mas que não muda o sistema de verdade. E essa tabela aqui deixa a diferença claríssima. A gente sai de uma ação baseada na culpa de cada um e vai para uma ação que nasce da inteligência das relações, do puro entendimento de que está tudo interligado. A ação deixa de ser uma performance e vira uma consequência lógica. E o objetivo não é mais essa ideia meio vaga de salvar o mundo, mas um conceito muito mais concreto, o de bem viver para todo o sistema. Pois é, isso nos leva à nossa questão final. Beleza, como é que a gente navega nesse novo jeito de ver o mundo? O grande desafio agora é manter essa clareza e encontrar um caminho para agir que seja de fato eficaz. Porque quando a gente percebe o tamanho da complexidade do sistema, é muito fácil cair em duas armadilhas, dois extremos que não levam a lugar nenhum. De um lado, o niilismo, aquela sensação de que nada que eu faço muda alguma coisa, e do outro, o moralismo, que é o contrário. Nossa, tudo é minha culpa, um peso impossível de carregar.
A saída, então, parece estar num terceiro caminho, um lugar muito mais interessante: o da responsabilidade compartilhada. Aqui, a ação não vem da culpa, nem do desespero. Ela vem do entendimento lógico de que cada gesto, por menor que seja, tem um eco na rede toda. Agir se torna simplesmente a consequência natural de enxergar o mundo de forma integrada. E vamos terminar com essa ideia que é muito poderosa. A jornada que a gente fez aqui, o simples ato de tentar compreender essa lógica da interdependência, isso por si só já é uma forma de transformação. Não se trata só de juntar mais informação na cabeça, mas de permitir que essa nova visão mude o nosso jeito de estar no mundo. A verdadeira ação talvez comece na compreensão,